dinheiro. Aleluia! Glória a Deus, amados. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus ao nosso primeiro culto do último culto do mês. Ao primeiro culto deste domingo, do último domingo do mês. Estamos vencendo para a glória de Deus, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem sido um mês de avanço, de vitória. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa e por tudo que você carrega ministerialmente falando. Amém? Nós estamos com as mulheres para o encontro com Deus. Caso tenha alguém que veio neste culto para receber, a recepção é no segundo culto. Amém? Elas estarão chegando ali na meados do meio do segundo culto. Estaremos recepcionando elas no final do segundo culto. Irmãos, e falando em encontro, quero reforçar esse último convite aqui, o penúltimo. O último também, né, do bazar, mas o penúltimo do encontro com Deus. É para homens casados e rapazes maiores de idade. Amém? Rapazes que já têm uma vida resolvida. Como é que a gente explica isso? Não pode ser meninos na fé. Então, rapazes maiores de idade também poderão fazer, ainda que não sejam casados. Amém? Procure o Eupídio, procure um líder de rapazes aí, você vai descobrir como inscrever o namorado, o noivo, o seu filho, nesse encontro. Aleluia! Nesse encontro está com um preço bem em conta, R$80. Ele será lá na nossa chácara, você pode dizer amém? Amém. Mas, para isso, nós precisamos da ajuda de vocês. Irmãos, nós estamos em um mutirão sábado e domingo lá na chácara. Isso para os irmãos, para mim é a semana inteira. Então, quero motivar você que pegou o carnezinho no último domingo a somar, a participar. A gente precisa muito nesse tempo de recurso. Nós temos um mês para fazer, 20 e alguns dias para fazer muita coisa lá na chácara. Temos a parte de revestimento de um banheiro inteiro, de 4 banheiros. Nós precisamos terminar a fossa, a gente precisa fazer uma área lá muito grande para acomodação. Então, se você não pegou, não sabe do que a gente está falando, na saída, no final, está lá com o pessoal da consolidação, na recepção, um carnezinho que você escolhe o valor que você quer ofertar para a construção, é direto na conta da igreja. E essa pode ser nesse outro, pastor? Pode, mas lá é uma conta que é específica para a obra da chácara. Então a gente já sabe que tudo que entra lá, a tesouraria já sabe que é destinado à construção. E você pode ser voluntário aos sábados e aos domingos para estar com a gente lá somando em nome de Jesus e a obra avançar. Amém? Contamos com a sua ajuda, com as suas doações, e eu sei que o reino não vai parar em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, no último domingo, ministrei uma palavra com o tema O que esperar da igreja. Essa palavra está armazenada no nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, curte e deixa o like no nosso canal no YouTube, para que a gente ganhe engajamento e com isso a palavra de Deus seja anunciada. Mas, senti no meu espírito, neste culto, falar sobre o que Deus espera de nós. Diga comigo, o que Deus espera de mim. Amém? Eu sei que, em primeiro momento, parece um pouco não bíblica essa frase, o que Deus espera de mim. Mas eu posso te provar que é sim. É claro que eu não estou falando de um Deus que está com fome esperando a gente levar o almoço dele. Não, isso é dependência. Não existe dependência de Deus para com o homem. Deus está numa fila esperando eu levar um documento para ele resolver. Não existe dependência de Deus para com o homem. Isso sim, a heresia não está na Bíblia. Agora, irmãos, o Deus que nos criou, e quando a gente peca, ao invés de nos destruir, esse Deus elabora inúmeros planos para salvar o homem novamente.
Ele espera uma devolutiva nossa para Ele. O Deus que nos comprou com precioso sangue, o Filho que comprou a humanidade com precioso sangue para o seu Pai, Ele espera uma resposta de nós, mas nós estamos sendo doutrinados por uma sociedade, uma cultura, que nos ensinou apenas a esperar de Deus, que nos ensinou apenas a sugar de Deus. Eu estava na chácara, tem uma cachorra que deu à luz a 4 filhotes, um já foi doado, você pode ser o dono do próximo. É uma mistura de salsichão com salsichinha. Então eu acho que vai ficar médio os cachorros. A mãe é salsichinha e o pai é salsichão, né? Então, o comentário do final de semana foi: ela não quer mais amamentar. Que mãe ruim, que mãe monstruosa, que mãe covarde, não tem nem um mês e já não quer mais amamentar. Mas a verdade, irmãos, é que se olharmos a versão dela, dificilmente uma mãe não quer alimentar o seu filho. Ela pode estar passando por algum problema de sensibilidade na tetinha, talvez dói quando amamenta. Ela pode estar doente. Ela pode estar zangada porque os filhos são muito teimosos. Então a mãe também espera algo dos filhotes. Não é, a gente acostumou a dizer a mãe, o filhote precisa comer. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos bíblicos rápidos. No livro de Levítico, capítulo 26 e verso 3. Levíticos 6 e 23. Levítico 20. Falei 26 e abri no 6, gente. 26, 3. Amém? Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, olha só, é muito bom começar lendo do versículo 4, só que esse culto não é sobre o verso 4, é sobre o verso 3. Eu poderia começar, gente, alegrando a igreja, sabe, dizendo: eu mandarei a vocês chuva, verso 4, na estação certa, e a terra dará a colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Aleluia, diga aleluia! Oh, glória! Mas a gente leu o verso 3 primeiro, amém? Então, pera lá. Diga para o seu irmão assim: calma, esbarra ainda. Vamos lá, verso 3. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, meu Deus! Deus está dizendo: é isso que eu espero de vocês. Vocês querem chuva? Verso 4, né? Faz chover, Senhor. Oh, aleluia. A melancia, o caju, a manga. É maravilhosa a nossa parte, que é de querer de Deus. Mas o verso 3 diz: se vocês seguirem os meus decretos, é isso que eu espero de vocês. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, é isso que eu espero de vocês. E os puserem em prática, é isso que eu espero de vocês. Obediência, lealdade, submissão. Só então no verso 4 diz: eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Olha o que diz. A gente não precisaria mais de nada. É claro que alguém pode dizer: pastor, isso aqui é lá na roça. A Bíblia esse aqui é um contexto daquela época. Nos dias de hoje, vamos tentar contextualizar isso aqui? Eu mandarei vocês chuva na estação certa, e haverá, não sei, hambúrguer e pizza para vocês o tempo todo, e os filhos de vocês vão estar matriculados na escola, as notas vão estar tudo azul,
Diga comigo, mas tem o verso 3. Vamos lá, mas tem o verso 3. Então o verso 3 é o que Deus espera de nós, enquanto que o verso 4 é o que nós esperamos e recebemos dele. Mas esse ainda não é o texto base, eu estou apenas embasando essa mensagem. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, Novo Testamento. Pode passar um tijolo aí de páginas. Tiago, lá mais para frente, você vai achar o livro de Hebreus, aí você achou o Apocalipse, volta, já está longe demais. Tiago capítulo 1 e verso de número 22. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Eu poderia começar lendo só com o final, dizendo assim, olha, você, igreja Adonai, diga aleluia, será feliz em tudo que vocês fizerem. A gente não, porque a gente acabou de ler o que vem antes. Irmãos, eu poderia ler só essa parte do texto, mas o texto diz, sejam praticantes da minha palavra e não apenas ouvintes. Você sabe o que é o devocional bom? Algumas pessoas parecem que têm metas. Ó, meu líder, eu li 10 capítulos da Bíblia hoje. A esposa diz, amor, me ajuda bem que, mulher, cada um no seu lugar, né? Ó, li 20 páginas da Bíblia. O patrão diz, você está matando elefoa. Todo trabalhador é digno do seu descanso. Na hora do serviço. Então a gente parece que é muito bom com metas. A Bíblia em um ano, o café com Deus, de 7h10 às 7h15. E terminei meu devocional em 5 minutos. Só que a gente deveria ser mais praticante do que leitor somente. Porque o que Deus espera de nós não é uma meta batida, mas uma obediência pronta, irmãos, quando nós estamos na presença dEle. No livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, abra sua Bíblia. Daqui a pouco eu começo a pregar. Antes de Tiago, volta um pouquinho, Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, verso de número 14. E aqui a gente chega onde nós queremos. A gente, eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Hebreus 12, 14. Eu gosto da versão NVI que diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha, não pare aí ainda. Vamos continuar lendo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Verso 16. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição fez o quê, irmãos? Vendeu o seu direito de herança com o filho mais velho. Verso 17. Vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Diga misericórdia. Feche teus olhos por um minuto. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa noite te louvando pela igreja aqui neste lugar. Eu oro te agradecendo pelos livramentos, por nos trazer até a tua casa. Eu oro declarando que nós não terminaremos esse mês como começamos,
Eu oro te pedindo, meu Pai, uma revelação da tua parte para as nossas vidas. Eu oro deixando lá fora toda preocupação, distração, cansaço, esgotamento mental, perturbação, perseguição, em nome de Jesus. E eu te peço, meu Pai, fala conosco neste culto, nos alimenta com a sua palavra, Senhor. Nós sabemos que de Ti podemos esperar tudo, mas nos ajuda a olhar para Ti com entendimento de que o Senhor espera algumas práticas nossas, e nós, em nome de Jesus, obedeceremos ou viveremos essas práticas, em nome de Jesus. Conduza-nos até o final dessa cerimônia, para a glória do nome do Senhor. Dr. Martyn Lloyd-Jones é um grande teólogo. Eu recomendo os livros de Martyn Lloyd-Jones. Um teólogo muito bíblico, um teólogo muito avivado, um teólogo muito centrado na palavra. E Dr. Martyn Lloyd-Jones diz em um dos seus livros a seguinte frase, abre aspas: se eu e você simplesmente tivéssemos a percepção de que onde quer que estivermos e o que quer que fizermos, Deus nos estaria sempre vendo, isso transformaria as nossas vidas. Vou repetir, abre aspas. Se eu e você simplesmente tivéssemos a percepção de que onde quer que eu estivesse e o que quer que eu estivesse fazendo, Deus estaria sempre me vendo, e isso transformaria as nossas vidas. Você sabe o que é isso? Você já percebeu que o filho na frente do pai normalmente é comportado? Você já percebeu que o marido na frente da esposa normalmente é comportado? Que a esposa na frente do marido normalmente é comportada? Você já percebeu que a gente na frente de uma câmera, tem um vídeo muito engraçado na internet, de um ladrão que ele vai roubar, ele pega o produto, quando ele está saindo ele vê a câmera, ele fica tão constrangido, volta, devolve, pede desculpa na frente da câmera, porque quando nós estamos sendo observados, nós somos outra pessoa. O que Dr. Martyn Lloyd-Jones está dizendo é Provérbios 15:3, porque os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Então, meus irmãos, se nós de fato soubéssemos que o tempo todo Deus nos está vendo, as nossas atitudes seriam outras. Se nós de fato lembrássemos que o tempo todo o Senhor está nos vendo, nosso comportamento de fato seria outro. O texto que eu acabei de ler com vocês do livro de Hebreus, irmãos, é talvez um dos textos mais fortes que eu poderia ler nessa noite, sobre o que Deus espera da igreja. E eu queria que você prestasse bastante atenção no que nós acabamos de ler, porque Deus ele compartilha um pouco do coração dele com a igreja. Deus está compartilhando um pouco do coração dele com a sua noiva. E nesse texto o Senhor fala sobre aquilo que ele espera da humanidade. E é importante, nós somos a noiva de Cristo, amém? A noiva está em um noivado, amém? O noivo é Cristo, amém? Eu penso que durante o noivado, eu sempre, quando estou fazendo o curso de noivos, eu lembro o casal, o período de noivado é um período muito delicado. Vocês precisam vigiar, porque tudo pode se tornar um motivo de confusão. Porque o diabo no namoro, namoro nem biblicamente nem existe. A Bíblia respeita compromisso, que é o noivado. Então namoro não faz perigo. Agora o noivado fala de um compromisso. O diabo, quando alguém diz, a gente vai noivar em agosto e casar em dezembro, o que o diabo pensa? Eu tenho 4 meses para acabar com essa união. Então parece que os nervos ficam à flor da pele.
O mesmo casal que no namoro acertou sobre a cor do terno e as rosas do buquê, agora parece que não existe mais concordância. Porque, irmãos, o diabo tem prazer em fragmentar ou fragilizar o relacionamento do noivo com a noiva. Nós somos a noiva de Cristo, amém? Cristo é o noivo, amém? Eu penso que é de grande importância a noiva se preocupar com a opinião do noivo nesse tempo, irmãos. É muito importante nos importarmos com o que o noivo está pensando sobre a sua noiva. É muito importante atentarmos para o que esse noivado tem gerado. Porque eu estou num relacionamento muito sério, de um compromisso. E é importante para Deus a forma como eu me comporto. Porque se nós esperamos tantas coisas da parte de Deus, o que é que o Senhor de fato espera de nós? E a carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos que estavam se desviando, diga misericórdia. Cristãos judeus que estavam abandonando a fé. E ela é uma carta dizendo: voltem à prática, voltem à fé original de vocês. Então, igreja do Senhor reunida no bairro Bacuri, na rua Euclides da Cunha, com Coriolano Milhome, número 102. O que nós acabamos de ler no livro de Hebreus não é um pedido, logo, é uma ordem da parte do Senhor. Pedido é, talvez, se for possível, mas uma ordem é absoluta. Eu preciso cumprir, eu tenho que me esforçar de todas as formas para cumprir. Então preste atenção, Hebreus capítulo de número 12, e verso de número 12, Hebreus 12 diz: esforcem-se, vamos para o verso 14, essa parte aqui de 12 também, mas vamos resumir no 14, esforcem-se para viver em paz com todos. Irmãos, eu sou pastor, aí estou lá, no Socorrão, no Macro Regional, no São Rafael, Santa Mônica, Alvorada, UPA do São José, UPA da Bernardo Saião. Aí tem um cara esfaqueado, porque o vizinho dele mordeu um pedaço da rapadura dele com farinha de pub e não falou com ele. Ele não gostou e caiu no murro. Nesse murro saiu uma facada. Esse cara teve uma hemorragia. Agora ele está entre a vida e a morte, por causa de uma rapadura com farinha. E ele diz o seguinte: eu sei que eu estou nessa situação, mas se isso é da vontade de Deus, amém. Não é da vontade de Deus. O que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 14 é: esforcem-se para ou ceder a rapadura para o teu irmão ou escondê-la. Porque, irmãos, diga comigo, briga não é de Deus. Vamos lá, briga não é de Deus. Briga não é de Deus. Você que está me ouvindo, talvez você está no meio de uma confusão com alguém. Talvez dentro da tua própria casa. Talvez no teu ambiente de trabalho. Então, primeiro, se você puder anotar no seu caderno aí, por favor. Deus nos ordena que haja um esforço para vivermos em paz com todos. Diga: Deus me ordena para que haja um esforço de viver em paz com todos. Isso talvez, irmãos, eu passei hoje em um cemitério, aliás, eu passo toda semana quase nesse cemitério, em Governador Edson Lobão. E hoje à tarde, às 3 e alguma coisa, mais uma vez eu me assustei com a quantidade de covas novas que tem lá.
a gente chega a uma conclusão: onde é que vão fazer mais cemitério? Eu acho que os gavetões daqui a pouco vão ter prédio de 2, 3, 4 andares. Mas sabe o que mais eu me pergunto? Quantas dessas pessoas não teriam morrido se nós estivéssemos buscando viver a palavra de Deus? Irmãos, a coisa que eu mais peço, eu sou pai de um rapaz e uma moça. Eu não sei se na sua casa é assim. Eu não sei se as suas criaturas são como as minhas. Já disseram que são. Meu irmão, o menino pode estar com um dinossauro guardado há 10 anos esquecido dentro de um baú. Se a menina pega para brincar, ô pai, a Sara está com o meu dinossauro favorito. Eu digo, não é favorito não, João. Tem 10 anos que está perdido. Pois é, mas agora que ela achou, eu lembrei. É o meu favorito. Pede, pai, para ela, pede. Eu digo, não, filho. Ela vai brincar agora. Ela nem gosta de dinossauro. Eu digo, 10 anos perdido e você... Se for o coleguinha da casa do lado, pega, tu quer para ti? Mas por que a irmã? Do mesmo jeito a Sara, meus irmãos. Do mesmo jeito a Sara. Deixa o João tocar numa coisa que é dela. As coleguinhas da rua podem vir, ela doa, ela vende, ela dá, mas deixa o João pegar. Ei, pai, fala com o João, pai. Fala, pai, olha lá o que ele fez. Eu digo, minha filha, me ajuda. Irmãos, parece que está escrito na Bíblia deles, que a gente lê todo dia, mas eu não sei para onde é que vai. Amém, está indo sim. Esforcem-se para arrumar confusão, diga misericórdia. Mas parece que os nossos filhos é assim dentro de casa, gente. Esforcem para arrumar confusão. Tu não botou o copo onde deveria. Esse é o meu lado do carro de sentar. Meu Deus, essa é a minha hora. Eu entrei primeiro, eu peguei essa banana. Mas sabe o que é mais curioso? É que a gente não gosta desse comportamento, mas às vezes nós estamos do mesmo jeito, irmãos. Do mesmo jeito. Daqui a pouco você está sentando do outro lado na igreja, porque do lado de cá tem um irmão que você acha que relou o cotovelo em você de propósito. Diga misericórdia. Daqui a pouco a gente está indo para a empresa, evitando ver uma pessoa, porque você já começou a dizer que o santo seu não bate com o santo dela. Não sei nem como é que é isso, mas tem crente que diz, meu santo não bateu. É o que? Entidade? O que é isso? Não, tem crente dizendo que o santo não bateu. Porque o único santo que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo diz, te magoou, foi, te ofendeu, foi, abraça, perdoa. Me negou um almoço, por doar a janta para ele. Pastor, é um sinal de saber que seu coração está curado. Abençoar alguém que te negou alguma coisa. É difícil, mas é um sinal de saber que eu estou curado. Abençoar quem te negou. Eu gosto de testar meus filhos. Daqui a pouco, o menino que fez raiva, o irmão, a irmã, eu digo, vai lá dar isso para ele. Mas o pai pegou meu brinquedo e não devolveu. Mas dá, vai lá. Isso é o Evangelho. Essa é a Bíblia que a gente lê todo dia. Então, irmãos, não é um pedido. É uma ordem do Senhor. Seguir a paz com todos. Sabe o que é legal? Esforcem-se para viver em paz. A palavra esforço, no original, pode ser chamada também de... A palavra seguir, perdão. Esforcem-se para seguir ou viver em paz com todos. Essa palavra, se esforçar para seguir ou se esforçar para viver, essa frase, ela fala de luta. Uma tradução para ela também é perseguir. É insistir. Então sim, meus irmãos, Deus está dizendo para nós, lutem para manter a paz. Tem gente aqui que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga.
mas depois que eu entro, nenhuma boiada me tira. Diga misericórdia. Tem gente que diz assim, ó, fulano bateu no fulano, é porque não tem homem naquela casa não, se fosse aqui em casa. O cara está premeditando já uma confusão. Olha, roubou o celular do outro, o cara não fez nada, se fosse comigo, diabo, como é que é? Como é que é? Se fosse contigo, vai lá, cavaleiro do cão, amanhã, tal hora. A Bíblia está dizendo, irmãos, no que depender de você. Você sabe qual é o argumento dos meus filhos e talvez dos seus? Ah, pai, mas ele, mas ela, mas... Conjuga o verbo. Conjuga, não, mas o helicóptero... Não, irmão, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia está dizendo, no que depender, esforce para viver em paz com todos. Esforçar fala de transpirar, fala de lutar. Então, não, parte daquelas sepulturas não estariam lá. Parte das famílias ainda estariam juntas. Eu gosto de ouvir história de algumas pessoas. Quantas vezes eu já ouvi, olha, aqui nessa casa morávamos eu, minha esposa, meu filho, minha filha, meu genro, minha nora, o papagaio, o periquito. Aí eu digo, cadê todo mundo? Não, mas deixa eu contar. Um dia, o periquito arrancou uma pena do papagaio. Aí ele comprou o lote aqui do lado. O papagaio beliscou o pé da minha nora. Aí ela comprou o outro lote. Ah, minha nora, um negócio emprestado lá com, não sei o que, com genro. Aí eles foram para o outro quarteirão. Aí o outro está lá em Curitiba. Aí, aos olhos do mundo, lindo. Uma família que se espalhou pelo mundo a pregar o evangelho. Só que não. Uma família separada por causa de confusão. Diga misericórdia. Irmãos, e se existe isso no nosso meio como família, imagina no ambiente de trabalho, imagina no dia a dia. Então não é uma opção, é um mandamento. Diga comigo, não é uma opção. Deus espera que eu lute para manter a paz. Enquanto eu falo isso, eu quero que você comece a imaginar o ambiente que você está inserido. Sala de aula, sua casa, vizinhança. Deus está te dizendo, a minha vontade, ouça isso, igreja Adonai, a minha vontade é que vocês esforcem-se, lutem, briguem, busquem a paz. Diga amém. A gente aprendeu uma revelação diferente do que é ter paz. Parece que paz é não ter as pessoas por perto. Só que a gente sente saudade das nossas confusãozinhas. Eu estou com minha esposa para o encontro, fui para o mutirão na chácara, deixei o menino com a sogra, aí eu precisei chegar rápido, antes do culto, pegar as roupinhas do menino, levar na casa da sogra, porque ele tem que ir durante o primeiro culto, para na hora do segundo culto eu ir buscar para, enfim. Irmãos, eu olho para lá, para minha casa, vazia. Eu pego a roupinha dos meus filhos, eu cheiro assim, eu digo, oh, o cheirinho da briguinha, cadê meu briguentinho? Né? Uma casa vazia, assim, uma esposa dizendo, vai lavar o beco. Amor, acabou isso. Irmão, nós precisamos nos esforçar para manter a paz em um lugar com pessoas com uma opinião diferente. Não é paz ficar sozinho, isso é solidão ou solitude. Paz não é ir para um deserto, irmãos. Paz é ter pessoas com você para atravessar esse deserto. Deus está nos chamando para entender que Ele espera de nós que sejamos pacificadores. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5, verso de número 9. Mateus 5, 9, o primeiro livro do Novo Testamento, por favor. Bem-aventurados os
pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Olha aqui para mim, e ouça com bastante sabedoria o que eu vou te falar agora. Talvez você já falou, ouviu alguém falando. Todas as vezes que alguém próximo a você fez uma coisa feia, talvez você usou a seguinte expressão, que no Nordeste ela ganha mais uma entonação, um pouco mais, tipo assim, ó, o cara roubou perto de você, você diz, ah, filho do João. A pessoa fez uma coisa errada perto de você, você diz o quê? Ah, filho do João. Por quê? Porque quebrou uma lei. Agora, o que é que o mundo vai dizer? Pode deixar aqui. O que é que o mundo vai dizer quando olhar para nós fazendo as coisas que agradam a Deus? Diga assim, ah, filho de Deus. É isso, irmãos. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de... Como é que eu corrijo meus filhos? Todas as vezes que estão com confusão, eu digo, olha para mim. Olha para sua mãe. Vocês veem a gente fazendo isso? Não, pai, não, mãe, não. Acabou. Aqui em casa o referencial de vocês somos nós. Se a gente não dá mau testemunho, se a gente não faz, vocês não vão fazer. O que Deus está dizendo é, todas as vezes que na terra vocês reproduziram aquilo que eu espero de vocês, vocês serão conhecidos pelo mundo como meus filhos. Mas todas as vezes que vocês fizerem o que não deve, vocês vão escutar. Diga misericórdia. Então, primeiro é um mandamento, amém? Deus espera de nós isso. Você vai chegar na sua casa dizendo, eu sou um pacificador neste lugar, eu sou uma pacificadora neste lugar, porque essa é a vontade de Deus. Seguir a paz. Você vai pegar uma balinha, colocar um pote com água, colocar essa sua balinha dentro e vai ficar repetindo, nada me abala, nada me abala, nada me abala, nada me abala. E você vai fazer isso todos os dias, pegar essa bala, jogar dentro de um jarro de água e dizer, nada me abala, nada me abala, nada me abala. Se essa bala não nadar, você continua, até que você entenda que Deus quer fazer você chegar ao nível de ser inabalável, onde você vai poder finalmente dizer, nada me abala. Amém? Enquanto a balinha não nadar, meu irmão, continua, nada me abala, nada me abala, nada me abala, nada vai tirar minha paz hoje, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, porque a paz é um homem, e esse homem é Jesus. Amém? Mas se você continuar o texto, Hebreus capítulo 12, por favor, volta. Eu vou ficar aqui nesse texto para a gente concluir essa mensagem nele. Perdão, passei demais. Hebreus, estou em 1 João, Tiago, volta, Hebreus, cheguei em Hebreus de novo, irmãos. Hebreus capítulo número 12. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Primeiro, aqui não fala de um time de futebol, tá bom, irmãos? Tem crente dizendo, torce para o santo, porque até Deus é santo. Não tem nada a ver. Aqui está falando de santidade, tá bom? Aqui está falando de santidade. Então, sede santo, se esforcem, briguem para ser santo. Eu escutei essa semana de um cara num bar, não sei se ele está aqui, eu convidei para vir para o culto. Eu disse, moço, tu estava na bênção, o que tu está fazendo aqui? Não foi o Flamengo o culpado, estava assistindo o jogo do Flamengo, mas eu espero que não tenha sido o Flamengo o responsável, né? Porque o Flamengo, até o nome de Jesus tem no hino lá. Enfim, ele estava num bar, eu disse, o que é que tu está fazendo aqui? Ô irmão, eu escutei a frase que já está me dando ânsia, já está me dando agonia quando eu sunto essa frase da boca do povo. Ah, pastor, a carne é fraca. Irmão, isso virou um jargão do desviado sem vergonha, ou sem vergonha. A pessoa vacila e diz o quê? A carne é fraca. Opa, o caráter é fraco, irmã Solange. Fica a dica, hashtag. Mas a Bíblia está dizendo, esforcem-se para serem santos. Esforcem
para serem santos. Sem santidade ninguém verá. Segundo, o que Deus espera de nós, irmãos? Um esforço. Alguém pode responder, que eu seja santão. Deus espera uma briga, um esforço, uma busca por santidade. É diferente. Deus não está dizendo, se você for o santarrão da igreja, me agrada. Se não for, me decepciona. O que Deus está dizendo é, eu quero ver em você, Tati, um esforço, uma briga para ser santo. Se Deus está em todos os lugares, como diz Provérbios 15:3, o que Martin Lloyd Jones está dizendo na frase que eu li no começo é, o Espírito Santo quer passear pela nossa casa, irmãos, e ver você brigando com o controle da televisão. Eu não vou ligar nesse negócio aqui, eu não vou assistir a da Cor do Pecado, não sei qual é a novela que está passando, eu não vou assistir. Eu não vou colocar nesse canal, eu não, você que está com o seu celular na mão, eu não vou ver o Carlinho Maia, eu não vou ficar, eu não, pastor, e se eu não conseguir? A Bíblia diz, esforce. O Senhor espera ver de uma igreja nesse tempo um nível mínimo de esforço para agradá-lo, irmãos. Então não é me esforçar para não pecar, é me esforçar para agradar o Senhor. Eu sei quando meu filho vem mal intencionado pedir alguma coisa. Eu sei quando meu filho me dá um abraço mal intencionado. Ou abraço, né? E beija, cheira e diz, só um pouquinho de televisão. Fala no ouvido, irmão. Chega a arrepiar a gente. A gente sabe quando o menino está mal intencionado, quando a criança está mal intencionada. Então um pai não se alegra com aquele abraço. Agora a gente sabe também quando algo é puro. O que Deus quer ver e espera da igreja, da sua noiva nesse tempo, é um esforço para viver em santidade. Abre uma aspa aqui. Você sabia que isso vale como regra geral em quase tudo na nossa vida? O que alguns homens ou algumas mulheres não têm visto em um relacionamento é esforço. Tem gente que morre dizendo, eu nunca mais faço, não convence. Eu nunca mais faço, me perdoa, eu não faço mais. Pode chover canivete, eu não faço mais, mas a pessoa não vê esforço. A Bíblia está dizendo para que haja na nossa parte uma briga, uma guerra. Pastor, e se eu pecar? Que esse pecado seja a consequência de horas e horas e horas lutando para não pecar. Então, finalmente, o pecado não é o fim que eu desejava, mas é um acidente no meio do caminho. Pastor, isso muda alguma coisa? Muda a forma como Deus nos vê, igreja. Ou Deus vê alguém que já sai de casa dizendo, hoje eu estou pronto para o perigo, hoje eu estou pronto para a guerra, hoje eu estou facinho. Ou Deus vê alguém que sai de casa dizendo, Senhor, me reveste com a tua armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandália da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada da palavra. Meu Deus, até o meu ambiente de trabalho, blinda meus olhos, guarda meus ouvidos, esconde meu coração para mim não me desviar da tua presença, Senhor. Deus diz, anjo, larga aquele que não quer nada da vida e acompanha esse aqui. E o anjo diz, mas Senhor, isso é uma coisa da minha cabeça. Não existe diálogo na Bíblia. Aí o anjo diz, mas Senhor, os dois não merecem. Ele diz, como é que tu vai dar proteção para um que não perde essa proteção? Como é que nós vamos guardar alguém que não está nem aí? Existe nesse momento alguém numa casa, deitado, confortável, confiando numa pistola que está na gaveta, num motoqueiro vigilante, numa cerca elétrica, num muro, num sistema de câmera. E existe alguém, talvez no meio de uma tapera, que abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 4, verso 8, e lê,
Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. E dorme. Então o que Deus espera de mim não é um santarrão, mas é um esforçado. Aleluia. É um homem e uma mulher que se esforça para agradá-lo. O meu filho tem 9 anos de idade. Todas as vezes que ele pede para lavar o carro comigo, eu sei que não é para dar uma volta depois de terminar, irmãos. Agora eu sei que quando fizer 18 anos pode vir mal intencionado. Os que já têm 18 aqui, pai, vigia, viu? Pode ser mal intencionado. Então todas as vezes que ele diz, pai, posso ajudar a lavar o carro, a lavar a moto, eu sei que é algo puro. Agora depois dos 18, eu já não sei como é que é. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Anote aí, 3 perigos que a gente corre nesse tempo. Anote rapidamente, 3 perigos que a gente corre nesse tempo. É o risco de viver uma negligência espiritual. Alguns de nós, Deus já falou, a esposa ou o marido já lembrou, você está frio espiritualmente. Os filhos. Eu acho bom lá em casa que a gente treinou nossos filhos tão bem, que felizmente ou infelizmente eles não deixam dormir sem orar e ler a Bíblia. Ontem foi aquele dia, irmão, cansativo. Cheguei do mutirão na chácara, preparando coisa de correio da mulher. Tomei banho, aliança jovem, levar o menino para comer alguma coisa. Deitar 11 horas sabendo que tinha que levantar às 6 para ir para o mutirão de novo. A Sara disse, pai, a gente ainda não leu a Bíblia. Eu digo, oh meu Deus. Eu digo, filha, vamos dormir. Ela, não pai, não pode dormir sem ler a Bíblia. Eu digo, para que eu fui ensinar tão bem, meu Deus, e a mãe dela também. Então, a gente treina as pessoas para que a nossa negligência depois, a gente tenha gente que cobre a gente, que possa cobrar a gente. Então 3 perigos que a gente corre. Primeiro é da negligência espiritual. Olha o que o verso 15 diz, irmãos. Verso de número 15. Cuidem. Deixa eu te falar uma coisa, quando a Bíblia disser, qual é a versão que está aqui? Tomem cuidado. Quando a Bíblia disser tome cuidado, diga assim, tem que tomar cuidado mesmo. Eu imagino Deus vendo a gente errando numa coisa que a Bíblia mandou tomar cuidado. Imagina Deus, no grande dia, olhando para nós, e o maior pecado que Ele achou em nós foi uma coisa que na Bíblia Ele mandou tomar cuidado. Irmãos, será que é legal ouvir da parte de Deus um sonoro, eu te avisei, meu filho? Você já falou isso para o seu filho? A gente que é pai, tem hora que a gente deixa acontecer de propósito. A gente sabe que vai cair, mas a gente avisou tanto que a gente fica assim, cai. Ô Senhor, só não quebra os dentes, está caro demais o plano. Só não quebra um osso, também está caro, cirurgia demorada, mas rela o joelho, rela as canelas, deixa aprender, Jesus. Então, para que a gente não ouça de Deus eu te avisei, meu filho. Presta atenção, ó, tomem cuidado, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, meu Deus, isso é muito forte, e cause perturbação, contaminando muitos. Diga comigo, Senhor, me livra dessa frieza. O perigo que a gente corre nesse tempo é da negligência espiritual. Só fazer quando alguém mandar, só orar quando estiver no culto, só ler a Bíblia por conveniência, só adorar. Irmãos, a hora que eu menos adoro é na igreja. Deixa eu revelar isso aqui para vocês. Aliás, como pastor, eu não consigo adorar direito aqui na igreja. Porque na hora que eu vou fechando os olhos, que eu digo, holy, 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 I love you, Jesus. Alguém diz, acabou os copos. Eu digo, oh meu Deus, é sério. Aí o outro irmão diz assim, ó, a descarga não está funcionando. Aí alguém diz, ó, o dirigente não veio, não foi o Pedro não, né? Então no culto é o lugar que eu menos adoro, irmãos. Aqui eu mais me preocupo. Eu estou sendo vulnerável com vocês.
Aqui eu mais me preocupo. Você sabe a hora que eu adoro? É quando eu finalmente posso fazer todas as outras coisas, mas eu escolho a presença de Deus. É quando eu tenho tudo, mas eu não quero nada, a não ser a presença dEle. Então a igreja é o lugar que eu menos adoro. E eu quero te alertar para algo. Se aqui é o único lugar que você fecha os olhos e adora com a música, a sua vida espiritual pode estar sendo negligenciada. Se aqui é o único lugar que você abre a sua Bíblia e lê ela, a sua vida espiritual pode estar sendo negligenciada. Porque não dá tempo, irmãos. Eu sei o que é estar sentado aí. Eu fui treinado na escola bíblica da Assembleia de Deus e na escola bíblica batista. A gente tinha uma competição no meio dos adolescentes. O pastor dizia assim, ó, livro tal, no nosso meio, quem abrisse mais demorado, perdia. Eu sei, tem hora que eu falo 3 versículos, você está procurando o primeiro ainda. Não sei se você já viu, eu tenho um tablet, eu tenho um celular, tenho um notebook, mas eu gosto de abrir a Bíblia aqui para ler. Para que é isso? Para me treinar na palavra de Deus. Eu digo, abre em Gênesis, eu posso ir no tablet e colocar GN e abrir, mas eu vou aqui na minha Bíblia de papel e abro em Gênesis. Eu estou treinando a minha vida. Tome cuidado para que você não fique negligente. É o que a Bíblia está dizendo. Cuidado para não se afastar da graça. Igreja, note que a Bíblia não diz, ó, tome cuidado para que eu não tire a graça de vocês, está assim? Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça. Ou seja, é uma decisão minha. Deus não se agrada que eu me afaste da sua graça. A graça aqui é como uma cobertura. A graça aqui é como uma nuvem, irmãos. É como uma cortina de fogo de noite e uma nuvem de dia. Enquanto eu estou dentro, a minha vida está guardada, a provisão de Deus está sobre a minha vida, mas uma vez que eu saio, eu estou correndo risco, diga comigo, correndo risco. Então o segundo perigo, é eu entrar numa raiz de amargura. Não sei se você já fez SEALS, EIFOL, raiz de amargura, irmãos, o pastor Cote tem um livro muito bom sobre isso. Às vezes começa com um dia mal, que culmina com uma semana mal, e daqui a pouco eu me torno uma pessoa amargurada, diga misericórdia. Irmãos, é tão ruim chegar perto de pessoas amarguradas. Eu lembro até hoje do dia que eu dei um bom dia só rindo para uma pessoa, e ele fechou a cara para mim. E no outro dia eu fiz de novo, e ele de novo. E eu continuei, até que uma pessoa disse assim para mim, desiste desse velho, ele é amargurado. Eu digo, agora é que ele vai ver o meu bom dia mesmo. Eu dou bom dia para jumento, eu vou deixar de dar bom dia para ele? Eu dizia bom dia, ele diz boa tarde. Eu disse, mas nem chegou a tarde ainda, ele disse, eu estou antecipando, para quando você vier de tarde, já saber que eu já falei já. Curto e grosso, é o seu lunga da vida. Levanta a mão quem ama se relacionar com uma pessoa amargurada. Não levanta não. Eu acho que não vai ter nem ninguém aqui. Não entendeu não. Olha para o Mateus aí, Pedro diz assim, Mateus, é tão bom ter perto da gente pessoas amáveis, curadas. Terceiro lugar, olha o verso 16 e 17, terceiro perigo na verdade, o verso 16 e 17, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por sua única refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Diga assim, Senhor, me livra de ser profano e me livra de pessoas profanas. Esse é um cuidado para nós. Deus abomina pessoas profanas, pessoas que
dizem que Deus... Você está saindo do teu casamento, ouvir a voz de Deus, Deus está me conduzindo. O diabo, Deus não, vigia. Você está, primeiro, negligência espiritual, os 3 perigos que a nossa geração corre, no que esperamos de Deus. Os 3 perigos que a gente está correndo. Negligência espiritual, é aquela quando a gente vai criar um monte de motivo, mas foi a gente que negligenciou. Segundo, raiz de amargura. Não é uma amargura, mas é o acúmulo. Eu zanguei com a mãe, eu me irritei com o tio, eu fiquei chateado com o marido, eu briguei com a esposa. Daqui a pouco essa pessoa se tornou uma pessoa cheia de raízes de amargura, amarguras que estão enraizadas. E terceiro, o risco de viver uma vida imoral e profana, baseado no verso 16 e 17. Que não haja nenhum imoral ou profano no meio de vocês. Então vamos lá, vamos à prática, amém? Anote aí, o que é que Deus espera de mim, então, pastor? Que eu procure, me esforce para viver em paz com todos, o Ministério de Louvor pode vir, para viver em paz com todos, porque paz vem de Deus. Diga comigo, paz vem de Deus. Deixa eu dar um conselho para vocês. Ouça esse conselho desse velho e experiente pastor da barba branca. É porque você nunca me olhou de perto, está toda branca. Enfim, cuide da sua vida, vamos lá. Ouça esse conselho. Irmãos, alguns versículos precisam se tornar verdades na nossa vida. Pastor, não é todos não? Sim, mas alguns têm que estar memorizados. Por exemplo, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Não vos la dou como o mundo a dar. A paz que Deus nos dá, ela não vem do correio, com a caixa da Shopee, do correio, do Mercado Livre. A paz que a gente tem, ela é uma pessoa, amém? A compra chegou certo, a paz é uma pessoa. Ela chegou errado, a paz é uma pessoa também. O dinheiro deu, a fatura veio maior do que o dinheiro, é irresponsabilidade sua, é má administração, mas ainda assim você pode estar em paz, porque paz não é um banco, paz não é uma estrutura financeira, paz é uma pessoa. Então o que Deus espera de nós, de forma prática, que nos esforcemos para viver em paz com todos. Segundo, que nos esforcemos para ter uma vida santificada diariamente. Terceiro, o que Deus espera de nós de forma prática. Quando Pedro, em João 21, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? A resposta de Jesus revela o que o Senhor espera de nós. Ele diz, cuida ou apacenta as minhas ovelhas. Você que não tem participado de um evangelismo, você que não serve em nenhum ministério, você que a sua vida é trabalhar, comer, vir à igreja em alguns domingos, eu quero te dizer que provavelmente você vai para o céu, mas dificilmente você saberá o que é galardão da parte de Deus, o que é desfrutar de uma vida plena de Deus na terra. Sabe por quê? Porque Deus espera de nós que a gente cuide dos fracos. O que é isso? Se uma pessoa que não tem o Espírito Santo arrumou uma confusão, eu que tenho a paz do Espírito Santo, eu vou me esforçar para ter paz. Deus espera de nós que nós recebamos a cura dEle para vencer toda a raiz de amargura. E por último, Deus espera de nós uma vida de pureza, para que quando o inimigo tentar apresentar um prato de sopa para trocar pela nossa primogenitura, a gente possa dizer como Jesus em Mateus capítulo 4, arreda Satanás, você e todas as tuas más obras, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei das promessas do meu Pai para a minha vida, eu sei o que esperar dEle, eu sei o que Ele espera de mim.
Se coloque de pé no seu lugar.